Presta atenção nisso. Eu posso não ser o cara mais talentoso para fazer o que eu faço. Com certeza eu não sou. Conheço inúmeras pessoas que fazem o que eu faço melhor do que eu. Só que eu tive coragem, eu tive determinação para fazer o que eu faço. E isso me tornou um cara talentoso. Então, para de ficar pensando que tu tem que nascer para algo. Muito difícil a pessoa que, né, logo na sua primeira experiência descobre para o que veio, né, nesse mundo aqui. Tem pessoas que nunca descobrem, pessoas que nunca tentam nada, só vivem a vida, não tem nem oportunidade. Então, uma coisa é fato. Eu não sou o mais talentoso fazendo o que eu faço, mas eu sou determinado, eu tive disposição e, acima de tudo, coragem para estar onde eu tô. Tô colhendo o prêmio disso. E se eu posso, você consegue. O lado bom, o lado ruim, só depende de você. Fala pessoal, beleza? Felipe L na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhada nos movimentos apresentados no dia de hoje por índice e por dólar e por índice. Tá bom? Sem muita enrolação, direto ao ponto, começando pelo Dolinha, seu amiguinho. Dolinha comentando o pré-mercado para quem estava aí na nossa live hoje, né? Até comentando o pré-mercado que o dólar não, acho que não precisa ser um gênio da análise técnica para perceber que ele está dentro de um caixote, né, extremamente lateralizado no gráfico de 60 minutos. É um caixote amplo, na casa dos seus 70, 80 pontos, né, mas nunca 70, 80 pontos livre, porque a gente tem uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 60 minutos, praticamente aqui no meio do caixote, o que dificulta por algumas vezes, né, uma operação no gráfico de 5 minutos. Alguns traders aí comentam que se a média móvel de 200 estiver flat, você pode ignorar ela. Eu conheço a tese, mas não consigo aplicá-la, porque para mim, se a gente tem alguma coisa no gráfico, ou a gente respeita, ou a gente não respeita. Se você não respeita, nem era para estar no seu gráfico, essa é a grande verdade, tá bom? E aí, vindo para um gráfico de 5 minutos, a gente tem dólar hoje saindo lá do topo, né, desse caixote dos 60 e praticamente vindo visitar a mínima. Eu, particularmente, não consegui encaixar nada na ponta. Uma coisa eu sabia, né? Só vou comprar acima da máxima da semana anterior. Em nenhum momento isso aconteceu. E não consegui encaixar nada na ponta da venda. E tá tudo certo. A gente não tem que pegar todos os movimentos que o derivativo apresenta. A gente tem que encaixar o que está dentro do nosso modelo operacional e é execuível dentro das regras que você mesmo definiu. Porque não adianta você ter regras e toda hora abrir uma exceção. Isso aí só quer dizer uma coisa, que você não tem regras. O único movimento que eu consegui, né, realizar a leitura de maneira técnica para o pessoal da sala educacional foi depois que o dólar chegou na média móvel de 200, bandeirou, respeitou a média móvel de 50, aquela média chata mesmo, né, colocou um candle de força aqui na mínima do candle 35, habilitou a sua venda na perda da sua mínima e stop na sua máxima. Não foi um trade fácil aqui, mas daria para ter pego alguns pontinhos aqui. O risco da operação estava na casa dos seus 8 pontos, né? Ele chegou a pagar e depois de muito, muito tempo, né? Por isso que eu falo que não foi um trade fácil, praticamente aí 1 hora posicionada para a gente conseguir pegar aí 8 pontos, né? Mísero 8 pontos. Míseros não, né? 8 pontos é uma boa pontuação aí, mas porra, 1 hora, né? Enfim, após isso, o dólar não apresentou mais nada de maneira técnica, na minha opinião. Passou a tarde toda enrolado aí com a média móvel de 200, bem naquela região de meio do caixote, tá bom? E aqui, presta atenção aqui em mim. Cara, eu te entrego um conteúdo técnico e de qualidade desde 2021. O que eu te presto, né? E vocês esquecem. Ou realmente não querem, não tem problema nenhum também quanto a isso. Eu só acho uma sacanagem eu vir aqui te entregar um conteúdo de qualidade e você nem se inscrever no canal, nem deixar um comentário, nem isso, nem aquilo. Eu sei, ninguém é obrigado a nada, eu faço porque eu quero. E é verdade, eu faço porque eu quero e eu faço com qualidade. Você interagindo ou não. Só que se você quiser me ajudar, né, serei muito grato. Você comentar, compartilhar, a plataforma vai entender que nosso conteúdo é relevante e interessante e vai entregar de maneira orgânica para um número maior de traders aí dentro do mercado. Então, se tu puder dar essa moral aí, beleza? E agora vamos para ele, o queridinho da galera, o mini índice, mini índio para os íntimos, né? Cara, o índice hoje, né? Vamos provocar. Se tem algum fibulonático assistindo aí, nossa, se o cara tava pensando em dar o like, eu chamei ele de fibulonático agora, ele vai, essa cara sim, que não sei o quê. Né? Calma, pequeno gafanhoto. Índice, ele, se a gente for pegar a última penada do gráfico diário aqui, ele cravou a retração de 61,8, né? E o que isso quer dizer? Nada! Se isso daqui não te ajudou de alguma forma, não quer dizer nada. Não te ajudou a executar um trade ou até mesmo ajudou de evitar um stop loss. Por exemplo, né, sabíamos que teríamos uma região aqui difícil, né, de ser rompida, estava em região de potencial suporte, mínima da semana anterior e poderia casar também com esse 61,8. Quanto a isso tudo certo, o que seria a maneira mais correta de ser feita aqui, de ser realizado um trade? Espera perder a região, pullbackzinho, e aí vamos embora, né? Beleza, trazendo para um gráfico de 60 minutos, eu até comentei com o pessoal da sala que ele tinha perdido essa lateralização que ele tinha montado aqui na semana passada.
né? E para a gente observar um movimento um pouco mais técnico, ficaria interessante observarmos no índice uma troca de polaridade para voltar a cair, até mesmo com um pullback de pré-rompimento daquela região de 61,8 do gráfico diário e mínima da semana anterior. Não foi isso que ele fez, não por hora, talvez para amanhã ele pode ser que ele apresente esse movimento para a gente aí, tá? Mas ele veio retestar o fundinho prévio, não conseguiu dar continuidade, o que é muito bom, então cenas para os próximos capítulos. Mas no dia de hoje ele abriu naquela retração de 61,8, se você estava com isso muito bem alinhado, conseguiu comprar no leilão, a primeira barra do dia já entregou para vocês aí mais de 800 pontos, e aqui eu já poderia considerar um dia muito bom aí para um trader de abertura, para um trade de abertura, né? E o mercado ele foi lentamente não, né? Ele foi em 4 candles, foi lá testar aquela região de fundinho 60 que eu comentei com vocês. Pô, Felipe, por região, valeria a pena bater vendas aqui nessa região? Cara, tudo muito agressivo, né? Então a gente tinha uma venda aqui que seria na pena mínima do candle 5, candle 6, até mesmo na mínima do candle 4, com stop na máxima do candle 6. Seria um trade de reversão, né? Que seria o setup do cagaço, praticamente, batendo na média móvel de 9, joga para 0 a 0, deu uma lateralizadinha, depois teria entregue um movimento lá na média móvel de 20, que segurou lindamente aqui essa região, né? Comentei com o pessoal que teríamos um ponto de venda muito, mas muito agressivo mesmo, na perda da mínima do candle 17, né? Mas aí teria que burlar alguns protocolos que seguimos aqui na sala, né? O protocolo mês positivo, né? 5 minutinhos antes dos indicadores aí, teria que se proteger também antecipadamente. Aqui foi uma operação que não chegou a pagar o seu 1 para 1, né? E quem estava na... Acho que ninguém entrou, na verdade, nem sei porque eu deixei isso aqui marcado. Enfim, tá bom? E depois disso ainda comentei com o pessoal que caso ele falhasse um pivôzinho de baixa aqui nessa região, eu ficaria de olho para comprar o candle de força. Aqui o candle de força foi o candle 19, colocou aí toda a força do mundo, tomou Tadala, né? Bateu 600 pontos para cima, não tem como eu comprar para antecipar nada na cara da 200. Depois teria candle 23 também aí, mas um candle de 320 pontos, então tudo muito fora do GR. Onde ele deu algumas oportunidades um pouco mais técnicas dentro do GR foi aqui no candle 36, de maneira agressiva. Aqui ele não conseguiu pagar 1 para 1 logo de cara, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Faltou pouco para pagar 1 para 1, teria voltado tirada no 0 a 0 e depois sim pago os seus 200 pontinhos. Depois deu uma outra entrada, como vocês estão visualizando aqui na máxima, do candle 40, né? O stop na mínima do mesmo, também teria demorado uma eternidade para pagar seus 160 pontos aí. Eu, particularmente, né, saí da sala um pouquinho mais cedo hoje, queria ter comprado esse candle 55, mas eu estava passando aqui no escritório, né? Tava já arrumando as crianças para sair. Quando eu passei aqui, nossa, vou vir comprar o candle 50 aqui, candle 55. Nem deu tempo, ele já estava pagando 1 para 1, depois que eu vi que o risco dele era 135 pontos, né? E ainda nem teria pago 1 para 1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não teria pago, voltado tirado no break-even ainda. A venda, né, ela ficou, dentro do meu modelo operacional, ficou muito ruim de pegar. Na verdade, não deu para pegar. Tendo 63 na cara da 51 para 1 livre, né? O mercado depois ficou extremamente enrolado com a média móvel de 50 períodos. E para quem gosta das figuras místicas do mercado, acho que tem até um ombro, cabeça, ombro aí. Quem sabe amanhã ele solte aquela venda para tentar estourar aquela retração de 61,8. Tá bom, pessoal? E é isso. Mais um diário de trade entregue para vocês aí. No mais, ficará sempre o mesmo. Continue estudando, continue operando, continue aprendendo e nos vemos no book. Não realizei nenhuma operação hoje. O nosso mês está assim, tá? Estamos aí arredondando com 1.900 pontos, né? Praticamente aí operando só índice futuro no dólar, estamos no 0 a 0. Estamos indo muito bem. Jamais vou reclamar de uma pontuação dessa daqui, né? Pontuação honesta, acima de tudo, e transparência, tanto com quem assiste aqui e muito mais com o pessoal da sala, tá bom? Agora sim, me vou e até amanhã. Forte abraço. Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um diário de trade com vocês. Vamos dar uma olhada nos movimentos apresentados no dia de hoje por índice e por dólar e por índice, tá bom? Sem muita enrolação, direto ao ponto, começando pelo Dolinha, seu amiguinho. Dolinha comentando o pré-mercado para quem estava aí na nossa live hoje, né? Até comentando no pré-mercado que o dólar acho que não precisa ser um gênio da análise técnica para perceber que ele está dentro de um caixote, né, extremamente lateralizado no gráfico de 60 minutos. É um caixote amplo, na casa dos seus 70, 80 pontos, né, mas nunca é 70, 80 pontos livre, porque a gente tem uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 60 minutos, praticamente aqui no meio do caixote, o que dificulta por algumas vezes, né, uma operação no gráfico de 5 minutos. Alguns traders aí comentam que se a média móvel de 200 estiver flat, você pode ignorar ela. Eu conheço a tese, mas não consigo aplicá-la, porque para mim, se a gente tem alguma coisa no gráfico, ou a gente respeita, ou a gente não respeita. Se você não respeita, nem era para estar no seu gráfico, essa é a grande verdade, tá bom? E aí, vindo para um gráfico de 5 minutos, a gente tem dólar hoje saindo lá do topo, né, desse caixote dos 60 e praticamente vindo visitar a mínima. Eu, particularmente, não consegui encaixar nada na ponta. Uma coisa eu sabia, né? Só vou comprar acima da máxima da semana anterior. Em nenhum momento isso aconteceu. E não consegui encaixar nada na ponta da venda. E tá tudo certo. A gente não tem que pegar todos os movimentos que o derivativo apresenta. A gente tem que encaixar o que está dentro do nosso modelo operacional e é execuível dentro das regras que você
mesmo definiu. Porque não adianta você ter regras e toda hora abrir uma exceção. Isso aí só quer dizer uma coisa, que você não tem regras. O único movimento que eu consegui, né, realizar a leitura de maneira técnica para o pessoal da sala educacional foi depois que o dólar chegou na média móvel de 200, bandeirou, respeitou a média móvel de 50, aquela média chata mesmo, né, colocou um candle de força aqui na mínima do candle 35, habilitou a sua venda na perda da sua mínima e stop na sua máxima. Não foi um trade fácil aqui, mas daria para ter pego alguns pontinhos aqui. O risco da operação